Olá, que bom receber você por aqui. Espero que este audiolivro te ajude no seu processo de expansão de consciência. E se você conhece alguém que também possa gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe com essa pessoa, se inscreva e curta o meu canal. Me ajude a expandir essa corrente de luz. Gratidão e vamos à leitura de hoje! Do consolo ao enlutado. Sêneca saúda o amigo Lucílio. Envio-te a carta que escrevi a Marulo quando da perda do seu jovem filho. Morte que dizem suportou com pouca coragem. Nessa carta não agi como sempre, nem julguei que devia tratá-lo com suavidade, uma vez que devia ser repreendido e não consolado. Aquele a quem um grande sofrimento atingiu e que o suporta mal, devemos consolar. Que chore todas as suas lágrimas até diminuir seu sofrimento. Mas aqueles que decidem viver se lamentando, a esses é preciso castigar e fazer com que aprendam que mesmo nas lágrimas pode haver estupidez. Esperas consolação? Eis uma repreensão. Mostras tão pouca coragem pela morte de um filho? Que faria se fosse um amigo que houvesses perdido? Foi-te tirado um filho, tão pequeno que não se pode dizer o que se esperaria dele. Pouco tempo foi perdido. Procuramos razões para sofrer e queremos nos queixar do destino, como se ele não devesse nos oferecer razões verdadeiras para queixas. Mas, por favor, te julgava mais corajoso com os verdadeiros males, quanto mais com esses pequenos de que se queixam todos, não mais do que por hábito. Caso tivesses perdido um amigo, a maior das perdas, deverias ainda ficar feliz porque o tivesses, e não porque o perdeste. Mas a maior parte dos homens não leva em conta o bem recebido nem os prazeres que desfrutaram. Um dos defeitos da dor, entre outros, é não ser apenas vã, mas também ingrata. Assim, porque perdeste este amigo, perdeste tudo? De que serviriam tantos anos, tanta intimidade e familiaridade intelectual? Como amigo, enterras também a amizade? Assim, por que choras a perda, se de nada te serviu o convívio com ele? Acredita em mim, uma grande parte daqueles que amamos, embora nos sejam tirados, permanece conosco. O tempo que passou nos pertence e nada está em lugar tão seguro como aquele que já se foi. Na esperança do futuro, somos ingratos para com aquilo que possuímos, como se o que está por vir, caso chegue a se concretizar, não se torne passado imediatamente. Aquele a quem só contentam as coisas do presente restringe muito o seu prazer. O futuro e o passado têm o seu encanto. Um é a espera, o outro a lembrança. Acontece, porém, que o futuro é uma incógnita, mas o passado não poderá nunca deixar de ser. Que loucura é essa de deixar de lado o que é mais seguro? Contentemo-nos com o que já nos deu prazer, se é que não o tenhamos recebido com a alma fechada e não tenhamos percebido a ponto de deixar esvair-se. Inúmeras são os exemplos daquelas que enterram os filhos jovens sem lágrimas, saindo da cerimônia para o Senado ou para qualquer outra atividade pública, dedicando-se imediatamente a outras coisas. E não sem razão, uma vez que é inútil chorar, pois as lágrimas não trarão nenhum consolo e de nada serve queixar-se de algo que está desde sempre reservado a todos. Enfim, é estúpido lamentar-se da saudade, já que o espaço que separa aquele que se perdeu daquele que deseja é mínimo. Precisamos ter a certeza na alma de que seguiremos aqueles que perdemos. Considera a velocidade do tempo. É muito rápido. Pensa na brevidade desse período que percorremos. Observa o cortejo dos seres humanos que se dirigem todos para o mesmo lugar, separados por pequenos espaços de tempo, embora nos pareçam grandes. Aquele que achas que perdeste apenas foi antes de ti. Por que chorar? Aquele que partiu antes, se vai seguir o mesmo caminho? Existe alguém que chore por algo que sabe que vai acontecer? Aquele que lamenta a morte de alguém, lamenta ter nascido. Uma mesma lei rege a todos nós. Quem nasceu deve um dia morrer. Os tempos podem ser diferentes, mas o fim é o mesmo. O espaço compreendido entre o primeiro e o último dia é variável e incerto. Se levas em conta as doenças, é longo mesmo para as crianças. Se levas em conta a rapidez, é curto mesmo para os velhos.
Não existe nada que não seja tão escorregadio, enganoso e imprevisível como qualquer tempestade. Tudo vai, tudo vem, tudo muda ao capricho do destino. E, em meio a tudo isso, nada é mais certo do que a morte. Apesar de tudo, todos se queixam de um acontecimento para o qual sempre foram avisados. Mas morreu ainda muito jovem. Não me atrevo a dizer ainda que vai melhor quem menos tempo teve. Pensemos naquele que envelheceu. Quanto mais teve que o jovem, imagina a extensão do abismo do tempo. Observa o conjunto e compara depois com a eternidade. Isso que chamamos de idade dos homens. Verás como é pequeno o que queremos ampliar. Pensa além disso. Quanto perdemos desse tempo com lágrimas, ansiedade, desejo de morrer, medos? Quanto perdemos nos anos da ignorância e na inutilidade? A metade ainda se passa dormindo. Junte-se a tudo, as fadigas, as penas, os perigos. Compreenderás que mesmo na mais longa vida, o que se vive é muito pouco. Mas quem te confirmará que é mais feliz aquele a quem foi concedido um retorno mais rápido e acabou o seu caminho antes? A vida não é um bem nem um mal. É período de bem e de mal. Assim teu filho nada perdeu. Ele poderia ter conhecido o equilíbrio e a prudência, poderia, sob teus cuidados, formar-se para o melhor. Porém, o mais certo é temer que poderia ter sido como todos os demais. Repara naqueles jovens de melhores famílias a quem a luxúria jogou na rua, naqueles que exercem contra os outros a sua libido. Nunca terminam o dia sem uma embriaguez ou outra baixeza. Assim verás que há mais motivo para temor do que para esperança. Não deves, pois, procurar causas para sofrimento, nem aumentar com falta de resignação o que não passou de um pequeno problema. Não te induzo a que faças um esforço e te levantes. Não acredito que seja necessário mobilizar toda a tua energia e dignidade contra esse incidente. Isso não é dor, é uma tortura. Tu a convertes em dor. Não há dúvida que de grande proveito te terá sido a filosofia se com ânimo forte deplorares a perda de uma criança mais chegada à sua ama que ao seu pai. O quê? Agora te aconselho a ser insensível e que durante as exéquias teu semelhante permaneça impassível e sem aperto no coração? Não, de maneira alguma. Não seria humano e de nenhuma virtude acompanhar o enterro dos seus com os mesmos olhos que os via enquanto vivos e não sentir nenhuma emoção a uma primeira separação. Ainda que quisesses vetar tais sentimentos, eles estão entre aquelas coisas que se impõem sem pedir permissão. As lágrimas rolam mesmo dos olhos que as retêm e apaziguam o coração. Que fazer então? Deixemos que rolem essas lágrimas, mas não as provoquemos. Que brotem apenas aquelas que denotam sentimento, não aquelas por conveniência. Não juntemos nada à tristeza, nem a aumentemos por imitar os outros. A ostentação da dor é mais exigente que a própria dor. Raros são aqueles que ficam tristes sozinhos. Quando a público redobram a intensidade dos gemidos e silenciosos e calmos na solidão, em presença de outros sentem necessidade de novos prantos. Nesse momento tentam arrancar os cabelos, o que poderia ter sido feito mais livremente quando não havia ninguém para impedi-los. Dizem querer a morte e debatem-se no leito, sem espectador, cessa a dor. Acontece que, como em todas as coisas, também nessas circunstâncias, deixamos-nos levar pelo hábito de ter um comportamento esperado pela maioria. Passamos a agir não como convém, mas como é costume. Afastamo-nos da natureza e nos lançamos no meio do povo, que nunca é um bom conselheiro, e nessa situação, como em outras, é um modelo de inconstância. Se vê alguém forte em sua dor, chama de desumano e desalmado. Ao contrário, se vê alguém abraçado ao cadáver, declara que é fraco e efeminado.
É preciso, em todas as coisas, agir com a razão. E não há coisa mais insensata que glorificar sua tristeza e achar mérito em mostrar suas lágrimas. Ao meu ver, se o sábio deixa rolar algumas, outras fluem espontaneamente. Vou dizer-te em que são diferentes. Quando a primeira notícia de uma morte sentida nos fulmina bruscamente, quando enlaçamos aquele corpo que em breve passará às chamas, é natural que as lágrimas rolem e os soluços, impelidos pela dor súbita, sacodem o corpo todo e somos presos de uma emoção que comprime e expulsa todas as lágrimas de nossos olhos. Sob tal pressão, essas lágrimas caem contra nossa vontade, mas há aquelas que deixamos rolar livremente ao lembrar aqueles que perdemos. Há um quê de doçura nesse tipo de tristeza quando relembramos as conversas, a convivência agradável, a ternura da afeição. Então nossos olhos relaxam e de forma espontânea nos abandonamos a essas lágrimas, sobre as outras não temos controle. Não há razão assim para reter ou derramar as lágrimas por consideração a quem está à tua volta ou te acompanha. Nem reprimir, nem soltar é tão deplorável como fingi-las. Que venham quando devem vir, que corram brandas ou comedidas. Frequentemente, sem perda do prestígio do sábio, correram com tal sobriedade que não lhes faltou dignidade nem humanidade. É possível, repito, obedecer à natureza sem perder a compostura. Eu tenho visto em homens respeitáveis, no enterro de seus entes queridos, assomar o amor doloroso em seus rostos, sem nenhuma encenação trágica. Não fazem concessão nenhuma, senão aos sentimentos sinceros. A dor também tem o seu recato, o qual o sábio sabe preservar. Como nas demais coisas, também nas lágrimas há uma justa medida. Nos insensatos, dores e gozos são impetuosos. Recebe com temperância o inevitável. O que te aconteceu de inacreditável e de extraordinário? Quantos, nesse mesmo momento, encomendam ofícios fúnebres para quantos se prepara o enterro daqueles, ainda vão chorar depois do teu luto? Em todos os momentos que pensares que ainda era uma criança, pensa igualmente que era um ser humano a quem nada mais se prometeu, que o destino não se comprometeu de levá-lo até a velhice, quando achou que era conveniente fê-lo partir. Por fim, fala dele sempre e celebra a sua memória que voltará repetidamente, quanto menos amargor houver. Ninguém com razão aprecia a companhia de um homem triste, sobretudo da tristeza. Se ouviste com prazer muitas de suas conversas, se admiraste alguns de seus feitos, por mais infantis que fossem, lembra-os seguidamente. Afirma com esperança que ele poderia ter realizado todas as esperanças que teu amor paternal havia concebido para ele. Não é do ser humano esquecer os seus, enterrar suas recordações junto com o corpo, chorá-los copiosamente e lembrá-los minimamente. É assim que os pássaros e as feras amam seus filhos. Seu amor é breve e violento, quase raivoso, mas assim que os perdem, se extingue completamente. Tal conduta não convém a um homem sábio que preserve a lembrança, mas que pare de se lamentar. Eu não aprovo de forma alguma a opinião de Metrodoro, segundo o qual existe certo prazer aparente na tristeza e que se deve gozá-lo. Escrevo aqui suas palavras. Há uma espécie de prazer no fundo da dor, prazer que é bom experimentar em tais situações. Não tenho nenhuma dúvida de que pensas sobre isso. O que há de mais vergonhoso do que saborear o prazer no luto, ou melhor dizendo, graças ao luto, buscando nas lágrimas a volúpia? Esses são os que reprovam nosso rigor excessivo e acusam nossos preceitos de serem desumanos, porque pregamos que a dor não deve ser admitida em nossas almas ou deve ser logo abandonada. Qual dessas duas coisas pode ser considerada mais inconveniente e insensível? Não sentir a dor pela perda de um amigo ou procurar prazer nessa dor?
Nossos preceitos são honrados quando o sentimento já derramou algumas lágrimas e assim aliviou a alma. Não é necessário entregar-se à dor. Como assim? Pensas que a dor deve misturar-se ao prazer? É assim que consolamos as crianças, dando-lhes um doce? É assim que paramos o choro de um bebê, dando-lhe o leite? Nem sequer quando teu filho arde na pira ou teu amigo exala o último suspiro, permites que cesse o prazer? O que é mais honesto? Arrancar a dor da alma ou acolher junto a ela o prazer? Acolher essa dor, disse eu? Procurá-la, são essas as palavras. Existe, segundo Metrodoro, uma espécie de voluptuosidade nascida simultaneamente com a tristeza. Dizer isso é lícito para nós, mas não para ti. Conheces um só bem, o prazer, um só mal, a dor. Que parentesco pode haver entre o bem e o mal? Ainda que houvesse, seria este o melhor momento de experimentá-lo? Reavivar a dor para ver se traz algum prazer? Alguns remédios são salutares para alguns órgãos, mas não serão utilizados em outros, e o que em um lugar é benéfico torna-se inconveniente em outro. Não te causa vergonha curar o luto com prazer? Tal ferida requer um tratamento mais rigoroso. Presta atenção a isto. O morto não é sensível ao mal. Se o fosse, estaria vivo. Nada, repito, pode atingir a quem não mais existe. Se o atinge, é porque ele vive. Onde está o mal para ele? Do teu ponto de vista, não ser mais ou ser ainda? Ele não é afetado pelo fato de não existir. Que sensação tem quem não existe mais? Nem o afeta o fato de estar morto, porque estando livre do mal maior da morte, que é justamente o não ser. Digamos, pois, ao que chora e sente saudades do filho, levado na infância, o seguinte: todos, moços ou velhos, no que diz respeito à brevidade da vida, se comparada com a eternidade, estamos em pé de igualdade. O que nos coube da totalidade é mesmo do que possa imaginar. É menos do que possa imaginar, porque, em verdade, a menor parte é ainda uma parte, já que a duração da nossa vida é quase nada. E, todavia, quanta insensatez, buscamos dispor desse tempo sem contá-lo. Se te escrevi tais coisas, não foi para que recebesses de mim um remédio tardio. Já que estou seguro de ter te falado tudo isso que agora lê, mas para castigar-te daquele breve momento no qual te afaste de ti mesmo e ainda para te estimular, de hoje em diante, a preparar teu espírito contra o destino, para que preveja seus golpes, não como possíveis, mas com certeza vindouros. Passa bem. Da futilidade de planejar o futuro. Sêneca saúda o amigo Lucílio. Cada dia, cada hora mostram-nos o pouco que valemos, e qualquer outra importante situação relembra nossa fragilidade esquecida. Nós que sonhávamos com a eternidade somos obrigados a encarar a morte. Perguntas o porquê dessa introdução? Vê bem, conheceste Cornélio Senecião, brilhante cavalheiro romano e homem honrado? Sendo de origem humilde, fez fortuna com esforço próprio e abriu um longo caminho de sucesso. Com certeza, para a ascensão social, são essas premissas que contam. E do mesmo modo, o dinheiro chega lentamente onde há pobreza e permanece enquanto dela provém. Da mesma forma, Senecião alcançou a riqueza graças a duas qualidades indispensáveis neste domínio: a arte de adquirir e a arte de conservar. Tanto uma coisa como outra era suficiente para torná-lo rico. Esse homem, de uma extrema sobriedade e que administrava da mesma maneira a sua pessoa e fortuna,
Veio visitar-me pela manhã, como de hábito. Passou todo o resto do dia e parte da noite à cabeceira de um amigo enfermo, condenado. Depois de haver jantado alegremente, foi acometido de uma crise aguda de angina e, a custo, sobreviveu até a madrugada. Assim, poucas horas após ter cumprido o seu dever de um homem de bem, ele morreu. Ele que estava investindo na terra e nos mares, que entrou para a vida pública, que se aventurou em todos os tipos de negócio, estando em plena realização de suas atividades financeiras, foi repentinamente arrancado dessa vida. Agora, Melibel enxerga as pereiras, põe em ordem as videiras. Que bobagem fazer planos para o futuro quando não sabemos nem do dia de amanhã. Que tolice planejar grandes projetos para o futuro. Eu comprarei, construirei, farei empréstimos, cobranças, ocuparei cargos importantes. Depois, já idoso e cansado, me entregarei ao ócio. Creia-me, tudo isso é incerto, mesmo para os mais felizes. Ninguém deveria fazer promessas para o futuro. Mesmo que já possuímos, pode nos escapar, e nessa hora que pensamos estar bem, um mal pode nos arrasar. O tempo transcorre segundo leis imutáveis, é certo, mas obscuras. E que me importam as certezas da natureza, se eu permaneço na incerteza? Longas navegações e tardios retornos à pátria ao final de aventuras em lugares estrangeiros, esses são nossos projetos. E o trabalho de soldado e seu esforço tardiamente remunerado, as promoções. Durante esse tempo, a morte está ao nosso lado, mas como não pensamos nela, senão com relação a outro, a ideia de nossa mortalidade, passo a passo, a nós ensinada, não causa efeito, senão enquanto dura a surpresa. A tolice maior do que ficar admirado de ver acontecer o que pode ocorrer a qualquer dia? Com certeza há um limite já fixado para nós pelo destino, mas esse final nenhum de nós sabe enquanto está vivo quão próximo está. Preparemos nossa alma, então, como se esse fim estivesse nos atingindo. Não deixemos nada para mais tarde. Acertemos nossas contas com a vida dia após dia. O defeito maior da nossa vida é ela não ter nada de completo e acabado, e o fato de sempre deixarmos algo para depois. Aquele que sabe levar sua vida no dia a dia não precisa de tempo. Essa necessidade aparece bem com o medo do futuro, da fome, desse futuro que corrói a alma. Nada é pior do que indagar a propósito do que está por vir. Por onde isso vai me levar? Quanto tempo me resta e como será minha vida? É isso que agita uma mente atemorizada. Como fugir dessa inquietação? Há apenas uma maneira, não deixando nossa vida na pendência de um futuro incerto, mas que se concentre nela mesma. Em verdade, só se concentram no futuro aqueles que estão insatisfeitos com o presente. Ao contrário, se eu estiver satisfeito com o que tenho, quando a mente souber que não existe diferença entre um dia, a alma visualizará do alto o conjunto dos dias e dos acontecimentos que estão por vir e apenas sorrirá. De que maneira a inconstância e a mudança do acaso podem perturbar aquele que permanece estável na instabilidade? Portanto, meu caro Lucílio, trata de viver cada dia como se fosse uma vida inteira. O homem que está assim preparado, aquele que viveu cada dia da sua vida plenamente, está tranquilo. Contudo, quem vive na esperança do amanhã, deixa escapar o presente. Assim se aproxima de um desejo insaciável, acompanhado de um sentimento miserável que torna as coisas mais miseráveis, ou seja, o pavor da morte.
Daí o vil desejo de Mecenas, que não recusa as enfermidades, aceita as deformações e ainda ser pregado na cruz, contanto que, através desses sofrimentos, possa continuar a viver. Faz de mim um maneta, estropiado, de uma perna, reumático. Coloca em minhas costas uma corcova. Faz cair meus dentes. Enquanto me restar vida, está bem. Mesmo na cruz, sobre a estaca, conserva minha vida. Isso, se acontecesse, seria o cúmulo da miséria, e é este o desejo dele. Acredita estar pedindo a vida, mas apenas está prolongando um tormento. Já o consideraria bastante desprezível se desejasse viver até ser crucificado. Mas ainda diz: podem me alejar desde que ainda me reste um sopro de vida em meu corpo mutilado e impotente. Deixa-me aleijado e disforme, mas permita que eu viva um pouco mais. Podes até me crucificar e colocar em uma estaca. Vale a pena aumentar o sofrimento, ficar dependurado com os braços abertos, tudo isso para adiar o que o suplício tem de melhor, o seu fim. Vale a pena conservar a alma para extingui-la no sofrimento? Você também pode desejar a esse homem, senão que obtenha a complacência dos deuses. O que significa esse vergonhoso poema digno de um covarde? Esse pacto de pavor e loucura, essa maneira ignóbil de mendigar a vida, como imaginar que diante de tal homem, Virgílio tenha lido um dia esse verso? É um mal assim tão grande o fato de morrer? Ele deseja os piores suplícios, os mais penosos sofrimentos, deseja ardentemente que se prolonguem, que continuem. O que pode enganar com isso? Viver um pouco mais? Mas que tipo de vida é essa morte lenta? Vê-se, então, um homem que prefere se afundar em suplícios, que prefere morrer membro a membro e exalar sua vida gota a gota, a deixar escapar de uma vez por todas seu último suspiro? Vê-se um homem que se deseja ser pregado na cruz, que quer ficar muito doente, deformado, sofrendo com o peito e os ombros feridos, e que ainda quer um sopro de vida em meio a toda essa fortuna, a toda essa tortura? Penso que já teria muitos motivos para morrer mesmo antes de ir para a cruz. Não digas, portanto, que a necessidade de morrer não seja um benefício da natureza. Muitos são preparados para pactos ainda mais muito mais abjetos. Muitos estão preparados para pactos ainda mais abjetos, até para atrair um amigo a fim de conservar a vida e deixar os filhos na prostituição para desfrutar de uma luz que é testemunha de tantos crimes. Deixemos, pois, de um lado a paixão pela vida e saibamos que importa pouco quando sofremos aquilo que nos está reservado. O que realmente importa é viver bem e não viver muito. Muitas vezes o melhor é que a vida não dure muito tempo. Passa bem. Da eternidade da alma. Sêneca saúda o amigo Lucílio. Ensina tu com razão a elevar o pensamento para a imensidão. Uma coisa muito grande e generosa é a alma humana. Ela não tolera mais limites do que aqueles que são comuns à divindade. Por princípio, não aceita uma pátria no sentido restrito do termo. Éfeso ou Alexandria ou qualquer outro lugar, caso exista de maior população ou maiores construções. Sua pátria compreende tudo que é rodeado pelo universo, até os confins mais distantes. É tudo o que se encontra sobre a abóbada celeste, os mares, as terras, onde o ar separa e une ao mesmo tempo o mundo dos deuses e dos homens, onde as divindades, cada uma em seu posto, cumprem uma missão específica. Além disso, não permite que restringam a sua duração. Todos os anos são meus, diz ela. Não existe época proibida aos grandes espíritos, não há idade inalcançável ao pensamento. Quando surgir o dia em que se dividirá
o que é humano e divino, esse corpo ficará ali mesmo onde foi encontrado e me reunirei aos deuses. Mesmo agora, não estou longe deles, apenas ainda sou detida pela existência terrestre. Tais esperas da vida mortal são apenas um prelúdio para uma outra existência, melhor e mais durável. Da mesma forma como durante 9 meses somos abrigados e preparados pelo ventre materno, não para si, mas para onde deve nos lançar, quando já somos capazes de respirar e viver ao ar livre. Assim, durante esse período que vai da infância à velhice, amadurecemos para um outro nascimento. Um outro nascimento nos aguarda, uma outra ordem das coisas. Ainda não podemos suportar o céu senão de longe. Por isso prevê com coragem a hora decisiva, não para a alma, mas para o corpo. A tudo que te rodeia, olha como móveis em um quarto de hospedaria, pois estás de passagem. A natureza despoja tanto quem entra quanto quem sai. Não te é permitido levar mais do que tens, e até o que trouxeste para a vida ao nascer aqui deverá ser deixado. Perderás a pele, o mais superficial de teus envoltórios. Perderás a carne e o sangue que corre pelo teu corpo. Perderás os ossos e os nervos, aquilo que sustenta as partes informes e flácidas de teu corpo. Esse dia que temes como último será o de teu nascimento para a eternidade. Deposita o teu fardo, porque hesitas, como se já não estivesses fora de um corpo no qual estavas escondido. Hesitas, resistes, também foste expulso com grande força do corpo de tua mãe. Gemes, choras como quando nasceste. O choro é próprio daquele que nasce, mas na época eras inexperiente e ignorante. Podias ser perdoado. Ao saíres do aconchegante esconderijo do ventre materno, um ar fresco soprou sobre ti. Depois sentiste o contato de uma mão rude e ainda tenro e inexperiente sentiste o estupor do desconhecido. Agora já não é novidade para ti apartar-te daquilo de que antes fazias parte. Abandona com serenidade esses membros que já não te servem mais e deixa esse corpo que por tanto tempo habitaste. Ele será destruído, vai sumir, acabará. Por que ficas tristes? Também se tira a membrana que recobre o recém-nascido. Por que te apegas tanto a essas coisas como se tuas fossem? Apenas estás coberto por elas. Dia virá em que elas serão tiradas, e então estarás liberto desse ventre repugnante e infecto. Desde já te desfaz desse invólucro, e livre de tudo o que te prende e que não é necessário. Pensa desde agora em planos mais altos e mais sublimes. Um dia, os segredos da natureza te serão revelados. A névoa que te encobre será retirada e serás iluminado por uma brilhante luz. Imagina o fulgor das luzes de inúmeros astros juntas em um único feixe. Nenhuma sombra abalará tal serenidade. O céu resplandecerá como um todo. O dia e a noite só ocorrem em nossa inferior atmosfera. Então poderás dizer que viveste nas trevas, quando em toda a plenitude puderes contemplar a totalidade da luz que agora apenas espreitas pelas frestas de teus olhos. O que dizer quando perceberes que isso que agora te encanta nem de longe se equivale à luz divina que vais contemplar em lugar desta? Teu pensamento não permite que deposites no fundo de tua alma nenhuma baixeza ou crueldade. Ele nos faz perceber que os deuses são testemunhas de tudo. Faz com que possamos merecer a sua aprovação.
Prepara-nos para a sua presença futura e para que não percamos de vista a eternidade. Aquele que firmou em sua alma esse propósito não teme nenhum exército, nenhuma ameaça e deixa inquieto quem espera a morte, nada teme. Até mesmo aquele que pensa que a alma só existe enquanto presa ao corpo e que quando esse se dissolve, ela se esvai junto faz tudo para ser útil mesmo após a morte. E isso ocorre porque, ainda que tenha sido tirado da vista de todos, a grande virtude do varão e a grande honra de sua raça continuam a viver em nosso espírito. Pensa no quanto nos são úteis os bons exemplos e saberás que igualmente úteis são a presença e a memória dos grandes homens. Passa bem. 2 cuidados com a saúde e com a paz de espírito. Sêneca saúda o amigo Lucílio. Adivinhas do que fugi para minha propriedade em Nomento, da cidade? Em verdade, da febre que me atacou de repente. O médico falava que a doença já estava instalada. Meu pulso agitado e fora da batida normal. Dessa forma, rapidamente mandei preparar a carruagem. É verdade que a minha Paulina queria me impedir. Eu, no entanto, dizia para mim mesmo o ditado de Galeão que, ao ser atacado por uma febre em Acaia, logo embarcou, repetindo em voz alta que o mal não vinha dele, sim daquele lugar mórbido. Isso eu explicava para minha Paulina, sempre atenta à minha saúde. Como sei que sua vida depende da minha, para que possa cuidar dela, cuido antes de mim. Embora a velhice tenha me tornado mais forte para muitas coisas, estou perdendo esse privilégio que nos traz a idade, pois lembro que existe neste velho um jovem que é protegido. E já que é impossível fazer com que ela me ame mais, ela consegue fazer com que eu ame a mim mesmo com mais cuidados. É preciso efetivamente ser indulgente com os verdadeiros afetos e quando as fraquezas físicas aparecem, é necessário, por deferência aos seus, passar pelos mais cruéis sofrimentos, chamar a si a vida, às vezes com grande tormento, reter em si o sopro da vida. Uma vez que o homem de bem é obrigado a viver, não o tempo que lhe apraz, mas sim o tempo que é seu dever. Aquele que não crê que deve permanecer vivo pela esposa, pelo amigo e se entrega à morte é um fraco. Entre os deveres da alma está manter-se vivo quando está envolvido o interesse dos seus. Ela queria ir-se, chegou até a ameaçar morrer, mas não faz isso e se rende às pessoas a quem ama. É merecedor de uma alma generosa retornar à vida por efeito ao outro, assim como fizeram grandes homens. A perfeição humana atinge, penso, a total perfeição quando, ao renunciar ao privilégio da velhice, que é o de tornar-se mais negligente no trato pessoal, se atém à sua preservação, se estamos certos que tal conduta é cara, propícia e mesmo desejada aos seus. Assim, tal coisa proporciona muita alegria, pois há algo mais agradável do que se sentir tão amado pela esposa a ponto de desejar ser mais cuidadoso consigo mesmo. Por isso, a minha querida Paulina pode me atribuir não apenas os temores delas, mas sobretudo os meus. Deseja saber o que ganhei ao decidir a minha partida? Logo que deixei o ar poluído de Roma e o cheiro de cozinhas esfumaçadas, que quando a todo vapor derramam, além da poeira, toda a gama de vapores doentios, logo senti estar melhorando. Senti-me mais forte ainda ao chegar aos meus vinhedos. No bosque encontrei o meu alimento, logo me recuperei e desapareceu aquela fraqueza que determinava os meus pensamentos.
Recomeço a trabalhar cheio de ânimo. A influência desse lugar não ajuda muito para esse efeito. É necessário que a alma esteja na posse total de si. Mesmo ao centro do maior tumulto, ela pode, se quiser, criar para si solidão. No entanto, se com frequência escolhe lugares especiais e o ócio, em qualquer lugar encontrará alguma coisa que a perturbe. Para aquele, segundo dizem, que reclamou a Sócrates não conseguir aproveitar as suas viagens, o sábio replicou ser o ocorrido natural, uma vez que aquele se levava sempre consigo. Oh, como seria maravilhoso a alguns se conseguissem sair de si e não apenas dos lugares. O certo é que forçam, solicitam, corrompem e amedrontam a si próprios. De que adianta atravessar o mar, mudar de cidade, como livrar-se de todos os males que já te acometeram? Como livrar-se de todos os males que te acometem, indagas? Convém visitar outros lugares? Não. Ser um outro eu? Imagina que estejas em Atenas, em Rhodes. Elege livremente outra cidade qualquer. De que maneira te atingirão os costumes daquele lugar? Tu carregas os teus. Julgas que as riquezas são um bem? A pobreza irá então te perturbar e o que é mais grave, será apenas uma pobreza imaginária. Assim, toda a riqueza que tens se apresentará pequena se achares alguém mais rico e te sentindo em débito com relação ao que possui mais do que tu. Julgas um bem, as honrarias, assim te causará mal-estar a eleição de um ou a reeleição de outro ao consulado. Sentirás inveja ainda que um mesmo nome poucas vezes se faça presente nas festas. Tamanho será o furor da ambição se imaginares sempre alguém à tua frente e nunca atrás de ti. O pior dos males para ti é a morte, embora nada seja pior do que aquilo que a procede. Ou seja, o temor. Tremerás diante do perigo e te agitarás em vão. Assim, de que adiantará ter escapado de tantas cidades argólicas e ter conseguido fugir através das forças inimigas? Mesmo a paz te causará temor. Uma mente perturbada não confiará nem mesmo nos fatos mais óbvios, pois o sentimento incontrolável do medo que ela sempre sofre acaba por torná-la totalmente insegura. Não evita o perigo, simplesmente foge dele. No entanto, dando as costas ao perigo, estará mais expostos a ele. Não há maior desconforto para ti do que a perda daqueles que são caros. Porém, isso é tão absurdo quanto chorar pela queda das folhas das árvores de tua casa. A todos que te alegram, considera como as árvores que verdejam deles desfrutando. Mas hoje, uma manhã, outro, todos cairão. Da mesma forma que facilitadamente ficas resignado com a queda das folhas, porque elas renascerão. Assim deves considerar a perda dos que amas e que vês como a felicidade de sua vida, já que poderão ser substituídos, embora não possam renascer. Mas não serão mais as mesmas. E por acaso tu serás o mesmo? Todos os dias, todas as horas te modificam. Na verdade, o que é roubado do outro, de forma clara, te escapa, porque esse roubo ocorre de maneira secreta. Os outros são roubados abertamente, nós, as ocultas. Tudo, no entanto, não conseguirá refletir dessa maneira, nem colocarás remédio nas feridas. Criarás dificuldades, cuja seja esperando, seja perdendo. Se fores sábio,
em meio a toda essa confusão criada para ti, ameniza uma coisa com outra. Não esperarás sem desespero, nem desesperarás sem esperança. Que benefício pode trazer uma viagem a quem quer que seja? Jamais controlou prazeres, conteve paixões, reprimiu o impulso de raiva, refreou ímpetos amorosos, nunca livrou a alma de qualquer um de seus males. Uma viagem jamais emitiu um julgamento ou desfez um erro. Seu efeito se iguala ao que uma criança sente quando se depara com o desconhecido, ou seja, diverte por um breve tempo enquanto é novidade. De tudo, o espírito que já é inconstante é ainda mais atingido pelo mal. A agitação faz aumentar a sua necessidade de se mover por causa da sua instabilidade. Os lugares por onde se espalha com grande ardor logo são deixados de lado, assim como aquelas aves migratórias que retomam seu rumo e voltam mais apressadas do que chegaram. A viagem te dará o conhecimento dos povos, te fará observar diferentes formas de montanhas, locais que não são visitados pelos comuns, vales cavados por fontes incessantes, alguns rios que oferecem espetáculos naturais, assim como o Nilo, com seu fluxo e refluxo no verão, assim como o Eufrates, que some por completo para ficar sob a terra e ali traçar o seu curso inevitável, e dali aparecer em grande correnteza, também como o meandro, tema eterno dos poetas, que mistura suas curvas e muitas vezes perto de seu leito curva-se mais uma vez antes de se fazer presente. No que diz respeito às demais coisas, a viagem não te fará melhor nem mais irracional. O campo de toda atividade deve ser o estudo e no meio dos sábios para relembrar as verdades adquiridas e para descobrir novas. Assim é dever retirar a alma de sua terrível escravidão, libertá-la, enquanto ignorares o que deve ser evitado e deve ser procurado, o que é imprescindível e o que é supérfluo, o que é justo e o que é injusto, o que é honesto e o que não é honesto. Jamais viajarás, será apenas um errante. Tua busca por aventuras de nada te será útil, pois viajas junto com tuas paixões. Seu mal vai junto. Pudesse ele não te seguir, mesmo menos perto de ti ficariam tuas paixões, mas as levas contigo as tem junto de ti. Dessa maneira, qualquer lugar te é incômodo. Em todo lugar, em virtude da tua pouca disposição, elas te perturbarão. Não é algo agradável à vista, mas é um remédio necessário ao doente. Se alguém quebrou ou torceu a perna e não pode andar de carro ou barco, chama o médico para endireitar a fratura ou o músculo torcido. Mas essa alma quebrada e deslocada em tantos lugares, acreditas que as mudanças de lugar poderão recuperá-la? O ferimento é muito grave para ser curado apenas com uma mudança de lugar. A viagem não cria um médico, nem um orador. Não se consegue aprender nenhuma arte apenas porque estamos em determinado lugar. Então, a mais importante de todas as artes, a sabedoria, pode ser obtida em uma viagem? Nenhuma viagem acredita, pode defender-te de tuas paixões, raivas e medos. Se fosse possível, toda a humanidade passaria em fila por ali. Tais males estarão junto a ti e te acompanharão por terras e mares enquanto estiveres carregando suas calças. Ficas espantado por fugir em vão?
Aquilo do que estás tentando se livrar está sempre junto a ti. Começa, portanto, a te corrigir. Livra-te desse fardo. Põe um limite respeitável nesses desejos que devem ser eliminados. De tua alma retira toda a maldade. Se queres viagens agradáveis, cura aquilo que te acompanha. Se conviveres com os avarentos, a avareza te seguirá. Se conviveres com os soberbos, o orgulho te seguirá. Teu mal jamais te abandonará. Se continuares frequentando os ambientes nocivos e a amizade com os adúlteros, aumentará o fogo da licenciosidade que há em ti. Se queres livrar desses vícios, é preciso livrar-te dos exemplos perniciosos. O avarento, o corrupto, o cruel, o velhaco fazem mal se estão próximos de ti, se estão em ti mesmo. Transita entre os melhores com os catões, com Lélio, com Tuberão. Se achares melhor, procura a companhia dos gregos, de Sócrates, de Zenão. Um te ensinará a morrer quando se fizer necessário, outro a morrer antes que seja preciso. Vive com Crisipo, com Posidônio, que te levarão ao conhecimento do divino e do humano. Te mostrarão como agir, a ser não apenas um sagaz orador, espalhando frases para o encanto dos ouvintes, mas sim ensinarão como revigorar a alma e proteger-se contra as ameaças. O único porto seguro nessa vida agitada e violenta é desprezar tudo o que acontece, manter-se firme em seus propósitos, receber de forma madura os golpes da sorte sem se perturbar ou se esquivar. A natureza nos deu o dom da magnanimidade e, assim como deu a alguns animais a ferocidade, a outros a astúcia e a outros mais o medo, deu-nos um espírito ilustre e elevado que nos estimula a procurar, em lugar de uma vida segura, uma vida honesta, semelhante à alma do universo, que deve ser perseguida e imitada, tanto quanto possível pelos mortais. Ele, ao se expor, confia ao ser exigido e provocado. Como Senhor de todas as coisas, está acima de tudo. Assim, nenhuma atitude de subordinação lhe é permitida. Nenhuma força pesará sobre si e fará abater um coração viril. Formas terríveis de se ver a morte e o sofrimento. Assim não seriam se fôssemos capazes de encará-las firmemente e revelar às trevas a luz do dia. Tornam-se risíveis aquelas coisas que nos atormentam durante a noite. Formas terríveis de se ver a morte e o sofrimento. Nosso caro Virgílio não afirmou que são terríveis em si, mas sim terríveis de se ver, ou seja, o são apenas na aparência e não na realidade. O que há nelas, pergunto, de tão terrível para ser difundido pela plebe? Diga-me então, meu caro Lucílio, por que razão um homem digno de assim ser chamado tem o sofrimento e um mortal a morte? Encontro seguidamente pessoas que acham impossível fazer aquilo para o qual se julgam incapazes e afirmam que nossos preceitos ultrapassam a capacidade humana. Tenho deles uma opinião melhor, pois podem tanto quanto os outros, apenas não tentam realizar. Enfim, quem não conseguiu após tentar? Quem não achou mais fácil a hora de cumprir a tarefa? As dificuldades não são a causa de nossa falta de audácia. É nossa falta de audácia que cria a dificuldade. Se desejas um exemplo, dou-te o de Sócrates, um velho de grande resistência, perseguido por todas as dificuldades e, no entanto, invencível, seja pela pobreza, cujo fardo familiar tornava mais pesado, seja pelos rigores da guerra e mesmo pelos domésticos. Sua mulher, uma megera de língua viperina, seus filhos, resistentes a todo ensinamento,
mas parecidos com a mãe do que com o pai. Mais parecidos com a mãe do que com o pai. Eis aqui um pouco de sua vida. Uma guerra, uma tirania e uma liberdade mais cruel do que ambas. Os combates duraram 27 anos. Terminadas as hostilidades, a cidade ateniense foi entregue a 30 tiranos, a maior parte deles inimigos do filósofo. O golpe final foi sua condenação, seguida de um processo no qual pesaram sobre ele sérias acusações graves. Acusaram-no de violar a religião, de corromper a juventude, levando-os a atingir os deuses, os pais de família e a república. Por fim, a prisão, o veneno, tudo isso perturbava muito pouco a alma de Sócrates, tanto que seu semblante permanecia impassível. Percebe que elogio admirável e único? Até o seu fim, ninguém viu Sócrates mais alegre ou mais triste. Ele permaneceu constante frente a um destino tão inconstante. Queres um outro exemplo? Eis o mais recente, o de Catão, o jovem contra o qual o destino se mostrou mais terrível e violento. Porém, resistiu a tudo, sempre e próximo da morte. Demonstrou que um homem de coragem, embora perseguido pelo destino, sabe tanto viver como morrer. Toda a sua vida se desenrolou durante as guerras civis ou em um período em que tais guerras já estavam iniciando. Dele pôde-se dizer assim como de Sócrates, que manteve a liberdade na escravidão. A menos que julgues que Pompeu de Crasso fossem aliados na defesa da liberdade. Ninguém viu Catão mudar enquanto a república passava por alterações constantes. Ele se conservou o mesmo em todos os atos, como pretor, quando expulso do cargo, como acusador na província diante da plebe, no exército diante da morte. Resumindo, na crise pela qual a república passava, de um lado César com o apoio de 10 legiões, com as melhores tropas e com apoio estrangeiro, de outro Pompeu totalmente só, mas forte o suficiente para encarar o que viesse. Enquanto alguns se voltavam para César e outros para Pompeu, Catão sozinho forma um partido, aquele da República. Desejas imaginar essa época como um quadro? Verás então, de um lado, a plebe e as massas populares prontas para a revolta. De outro, a aristocracia e a ordem dos cavalheiros. Tudo o que havia de honrado e distinto. E entre eles, os dois isolados, a República e Catão. Grande será a tua admiração ao ver Agamenon e Príamo e Aquiles furioso com ambos. Assim como Aquiles, ele condena a ambos a procura desarmá-los. Eis o julgamento que ele fazia dos dois. Se César vencer, o caminho será a morte. Se for Pompeu, o vitorioso, o exílio. O que tinha ele a temer, vencendo ou sendo vencido? Ele infligia a si os castigos de inimigos mais implacáveis? Dessa forma, por seu próprio decreto, morreu. Como vês, é possível suportar as piores fadigas. Ele conduziu a pé suas tropas pelo deserto da África. Podes ver que é possível suportar a sede, pois, sobre colinas ardentes, sem comboio, trazendo restos de um exército vencido, sofreu a falta d'água, sempre sob sua couraça. E quando achavam que beber, sempre era o último a fazê-lo. Como podes perceber, é possível desprezar o poder e as ofensas. No dia em que fracassou na sua eleição, foi jogar pela na praça dos comícios. Pôde-se deixar de temer os poderosos. Ele provocou César e Pompeu ao mesmo tempo, em uma época na qual ninguém ousava desagradar a não ser que estivesse se buscando os favores de outro. Como vês, podem-se desprezar a morte e o exílio. Ele se impôs o exílio, a morte, e entre os dois, a guerra. Podemos então demonstrar a mesma coragem contra as adversidades.
Basta ficarmos livres do jugo, mas antes de tudo, devemos abandonar os prazeres, aqueles que nos enfraquecem e que nos levam a exigir demais do destino. A seguir, deixemos de um lado a riqueza que nos escraviza, larguemos o outro, a prata e tudo mais que cobre as casas dos que se dizem felizes. A liberdade não só é dada de graça. Se realmente a queres, o resto deve contar pouco. Passa bem. Dos benfeitores da natureza, Sêneca saúda o amigo Lucílio. Cada vez que faço uma descoberta, não espero que me digas, é nossa. Eu mesmo o digo. Indagas qual foi a descoberta? Abre a bolsa. É uma situação de muito lucro. Vou ensinar-te como ficar rico de forma rápida. Ficaste interessado? Não é para menos. Vou rapidamente conduzir-te às supremas riquezas. Será necessário, no entanto, que tenhas um fiador. Para que faças o negócio, precisarás de um empréstimo, mas não quero que chegues a isso através de um intermediário, nem que as tuas dívidas sejam alardeadas pelos agiotas. Tenho pronto para ti um credor, aquele que Catão recomenda, ou seja, toma emprestado de ti próprio, por menos que seja suficiente. Será se aquilo de que necessitamos for pedido a nós mesmos. Não há, com certeza, nenhuma diferença, Lucílio, entre não desejar e possuir. Nos dois casos, o resultado é idêntico. Isto é, não há sofrimento. Também não te recomendo que te negues algo à natureza. Ela é contumaz, não pode ser vencida e reclama o que lhe pertence, mas que saibas que o excedente na natureza, longe de ser indispensável, apenas está a nosso dispor como algo a mais não imprescindível. Tenho fome, é preciso comer, seja o pão feito com trigo de qualidade ou não, isso não importa. O que a natureza quer não é o deleite, sim o estômago satisfeito. Tenho sede, que a água seja do reservatório mais próximo, ou seja aquela colocada entre blocos de neve para refrescar, não interessa a natureza. O importante é matar a sede. Esteja a água em copo de ouro, de cristal, de mirra, de tibur ou na concha da mão. Em tudo, leva em conta a finalidade das coisas, deixando de lado, portanto, o supérfluo. A fome castiga-me, pego o que está mais à mão. Ela própria dará sabor ao que eu colher. O faminto não se ofende com nada. Queres saber o que me causou prazer? Um dito que considero admirável. O sábio é um pesquisador incansável das coisas naturais. Fico a imaginar tua resposta. Tu me presenteias com um prato vazio? O que isso quer dizer? Já estava pronto a abrir os cofres. Já imaginava em que mares iria negociar, que impostos me beneficiariam, que mercadorias poderia exportar. É decepcionante pregar a pobreza depois de haver prometido imensas riquezas. Então, crês pobre aquele a quem nada falta? Isto ele deve, dizes tu, a si próprio e à sua paciência, não à sorte. Assim, não acreditas que ele seja rico apenas porque suas riquezas não podem acabar? O que preferes? Ter muito ou ter apenas o suficiente? Aquele que tem muito deseja ter mais, o que prova não ser suficiente o que já possui. Aquele que possui o suficiente obteve o que o rico jamais poderá atingir, ou seja, o fim dos seus desejos. Não julgas isso riqueza porque jamais alguém foi condenado por tal? Porque ninguém foi envenenado pelo filho ou pela esposa? Porque é tudo, na guerra e na paz, a tranquilidade? Porque não traz perigo nem dá trabalho para administrar? Porém, é bem pouco não conhecer o frio, a fome ou a sede. Júpiter mais não tem. Jamais é pouco o suficiente, jamais é muito o que não satisfaz. Alexandre, após vencer Dario e os persas, continua pobre.
Estou enganado? Continua a buscar novas conquistas e aventurar-se por mares desconhecidos, a enviar ao oceano frotas nunca vistas. Pode-se dizer, a romper todas as fronteiras. Aquilo que é suficiente para a natureza não é para esse homem. Encontrou-se alguém que desejou mais após ter tudo. Tão grande é a cegueira das mentes e o esquecimento que cada um tem de suas origens quando começa a enriquecer. Este homem, que há pouco era senhor de um pequeno território e ainda não reconhecido, ao atingir os confins da terra, se entristece por ser obrigado a voltar atrás de um mundo que já lhe pertence. O dinheiro nunca tornou alguém rico, ao contrário, sempre causou mais cobiça. Queres saber por quê? É porque quem mais tem, mais quer ter. Em resumo, traz até mim um homem que consideres do meu nível, de um Crasso ou de um Licínio. Pede que mostre seus livros de contabilidade, que conte tudo o que possui e ainda espera possuir. Este, na minha opinião, é um homem pobre. Na tua, quem sabe poderá vir a ser. Mas aquele que se sujeitou às exigências da natureza está livre da sensação de pobreza e, além disso, não a teme. No entanto, para que saibas como é difícil restringir os próprios bens ao mínimo indispensável, esse a quem impusemos uma série de limitações e a quem chamas de pobre, esse homem possui algo de sobra. As riquezas, porém, deslumbram o povo e uma casa é sempre atraída pelos olhares quando gasta muito ou é coberta do chão ao teto de muito ouro ou ainda se depende de um grande número de escravos elegantes e bem apresentados. A felicidade está assim, postas às vistas do público, contudo aquele a quem privamos do olhar do povo e do poder da fortuna, possui a riqueza interior. Na verdade, para aqueles a quem uma pobreza laboriosa recebe o nome de riqueza, esses têm a riqueza tal como dizemos que alguém tem febre, quando é a febre que nos tem. Pode-se dizer, então, de forma inversa, a febre apoderou-se dele. Da mesma maneira, deve-se dizer, as riquezas apoderaram-se dele. Eu tenho apenas um conselho a te dar e que nunca repetirei o suficiente. Avalia todas as coisas pelos desejos naturais, aqueles que podem ser satisfeitos de graça ou por pouco preço. Jamais confunde os vícios com os desejos. Desejas saber em que mesa, em que prataria te será servida a refeição? Se os escravos estarão bem apresentáveis, a natureza nada mais importa do que o alimento. Quando a sede te queima a garganta, pedes taça de ouro? E quando tens fome, rejeitas tudo o que não será pavão ou linguado? A fome não é pretensiosa. Ela quer apenas ser aplacada, não importando com o que. Esses bruxos são preocupações dos glutões. Esses luxos são preocupações dos glutões, ou seja, como voltarão a se esfomear depois de estarem fartos? Como voltarão a inchar a barriga mais do que enchê-la? Como voltarão a provocar a sede após ter sido saciada com a primeira bebida? Horácio diz de forma primorosa que para a sede não importa o copo ou a elegância da mão que a sacia. Em verdade, se te interessa a cabeleira daquele que vai te servir, ou o brilho da taça que te é oferecida, não estás com sede. Dentre outros benefícios, a natureza dotou-nos do principal, qual seja livrar o fastio da necessidade. O supérfluo admite opção. Isso é pouco conveniente. Aquilo não merece ser celebrado. Este outro me fere os olhos. O Criador, ao ditar as leis da vida, desejou que mantivéssemos a opção para a nossa sobrevivência e não para nos corromper. No primeiro caso, tudo estará à mão, e de modo fácil, no segundo, as benesses serão obtidas à custa de sofrimento e de trabalho intenso. Façamos uso, então, desse benefício na natureza, considerando como o melhor, e não esqueçamos que, se ela merece nosso reconhecimento,
É, antes de tudo, porque nos permite consumir sem dificuldade aquilo que a necessidade nos faz desejar. Passa bem. Obrigada por ter chegado até aqui. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no meu canal. Me ajude a espalhar essa corrente de luz.